E aí, galera, eu sou a Jennifer. Eu sou a Grazi. Eu sou o Carlos. Eu sou a Isabelle. E eu sou a Nathalie. E nós somos discentes do IFRO Campus Colorado do Oeste. Da turma 3º ano D. E hoje nós vamos apresentar os fenômenos Das propriedades coligativas! O primeiro experimento é a tonoscopia. A tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor de um solvente quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Bom, e os materiais que vamos utilizar para esse experimento são 2 copos, 2 ovos e uma porção de sal e também água. Neste experimento da tonoscopia, a gente enche os 2 copos com água. Quando adicionamos o ovo no solvente puro, nota-se que ele para no fundo do copo. Isso se deve porque o ovo está mais denso que a água. Em seguida, em um dos copos, adicionamos o sal e misturamos até que se dissolvesse completamente. Ao adicionar o ovo no copo com água e sal, você verá que o ovo vai boiar, pois a solução salina está mais densa que o ovo. Quando o soluto não volátil, como sal, é dissolvido em um solvente como água, a pressão de vapor do solvente diminui a relação com a pressão de vapor pura. Isso ocorre porque as partículas do soluto ocupam espaço na superfície do solvente, reduzindo o número de moléculas do solvente que podem escapar para a fase de vapor. E agora nós vamos apresentar o experimento sobre a osmoscopia. A osmoscopia é uma propriedade coligativa que estuda a difusão de um líquido para o outro. E esses são os materiais que nós vamos utilizar: 2 beckers com água, alface, sal e uma colher. Bom, primeiramente vou adicionar o sal em apenas um dos beckers e misturar muito bem. Logo em seguida, adiciono as 2 folhas de alface, uma em cada becker, e deixando uma de fora para a comparação no final do experimento. Vamos esperar alguns minutos e ver o que acontece nesse experimento. Como podemos observar, não demora muito para que a folha comece a mudar. E agora vamos fazer a comparação. É possível observar que a folha que estava apenas na água mineral não sofreu nenhuma mudança em comparação à folha que ficou de fora. Agora, a folha que estava dentro da água com sal sofreu uma grande mudança. E por que isso acontece? Isso acontece porque a água com sal é um meio hipertônico e a folha de alface hipotônico. Juntando as duas se dá o efeito da desidratação dessa folha, dando origem ao efeito da osmose. Enquanto isso, a outra folha se manteve igual, porque a água mineral e a folha de alface são isotônicos, por isso ficam em equilíbrio e não ocorre nenhuma mudança. O meu experimento é sobre ebilioscopia, que é uma das 4 propriedades coligativas. A ebilioscopia estuda o comportamento do ponto de ebulição de um solvente ao receber um soluto não volátil. O soluto não volátil é toda aquela substância que possui um alto grau de ebulição e um baixo ponto de fusão e pode dissolver-se em uma determinada substância. Bom, os ingredientes que a gente vai utilizar são açúcar, sal e água. O sal e o açúcar vai ser o nosso soluto não volátil e a nossa água vai ser o nosso solvente. Na primeira parte do nosso experimento, adicionamos 1,5 litro de água pura em uma panela e levamos ao fogo, cronometrando o tempo até a água entrar em seu ponto de ebulição, ou seja, até ela começar a ferver. Observamos que essa água demorou cerca de 2 minutos e 58 segundos para entrar em seu ponto de ebulição. Na segunda parte do nosso experimento, adicionamos a mesma quantidade de água em uma panela, porém com os solutos não volátil. Nesse caso, utilizamos o sal e o açúcar e cronometramos para poder comparar a diferença de tempo que a água com o soluto demora para entrar em ebulição.
Percebemos que mesmo utilizando a mesma quantidade de água nas duas fases do experimento, a água que adicionamos aos solutos demorou mais tempo para entrar em ebulição comparado ao solvente puro. O solvente puro demorou cerca de 2 minutos e 58 segundos para entrar em ebulição, já a água com soluto levou cerca de 5 minutos e 28 segundos para entrar no seu ponto de ebulição. O resultado que obtemos com esse experimento foi que a água com sal e açúcar demora mais tempo para ferver porque ocorre o efeito ebulioscópico, na qual é aumentado o ponto de ebulição de um solvente quando adicionamos um soluto não volátil. No nosso experimento, conseguimos observar uma diferença de tempo de mais de 2 minutos de uma fase do experimento para Agora outra. nós vamos realizar um experimento sobre a crioscopia. A crioscopia é um estudo do baixamento da temperatura de congelamento de um solvente, quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Isso quer dizer que um solvente puro como a água sempre congelará mais rápido que se for adicionado algum soluto à solução. Os materiais que a gente vai utilizar para fazer esse experimento são 2 copinhos de café, sal, que é o soluto não volátil, gelo e a água, e uma colher também. Para a inicialização do experimento, foi adicionado aproximadamente 2 dedos de água em cada copo. Em seguida, com o auxílio de uma colher, colocamos sal em um dos copos em uma quantidade até que não se dissolvesse mais. Em um recipiente com gelo, adicionamos uma certa quantidade de sal. E em seguida inserimos os 2 copos na mistura. Esse experimento demonstrou o efeito da depressão crioscópica. A presença de sal na água diminui o seu ponto de congelamento, porque as moléculas de sal interferem na formação dos cristais de gelo, dificultando a organização das moléculas de água em sua forma sólida. Como resultado, a água salgada precisa de uma temperatura mais baixa para congelar do que a água pura. E depois de concluir esta parte, cronometramos aproximadamente 20 minutos e percebemos que a água pura congelou e a mistura de água e sal não congelou.